Diretamente de Oz, aqui é a Marimun e este é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. Você pode encontrar a versão em vídeo dos nossos episódios no youtube.com/Marimun. Hoje a gente vai conversar com a médica, a doutora Carol Nossetti, que fez da medicina canábica a sua missão de vida. Muito obrigada pela sua presença, Carol. Mari, um prazer estar aqui, agradeço o convite, estou super animada aqui com o nosso papo. Olha, a lista dela, da biografia, é tão grande que eu vou ter que fazer um resumo e vou pular um monte de coisa. Mas, gente, a Carol, ela é certificada em tantas coisas incríveis. Ela é membro da International Association for Cannabinoid Medicines. Ela é fundadora da International Cannabis Academy, que é uma empresa de educação ela também é fundadora da Interdoc. Gente, a lista é tão grande, mas o fato é que são muitos anos dedicados a esse ecossistema da cannabis. Ela fez disso realmente a sua missão de vida há um bom tempo, né, Carol? Conta pra gente. Sim, foi muito sem querer. A cannabis, na realidade, que me encontrou, Mari. Eu não estava atrás dela, não. E eu tenho uma história antes da cannabis que é com nutracêuticos. Então, durante a minha faculdade de medicina, eu me envolvi num projeto de desenvolvimento de produtos à base de açaí e outras frutas da Amazônia, exportando esse produto para os Estados Unidos, exatamente já com esse viés de potencial terapêutico dos alimentos, né? Os nutracêuticos são alimentos com potencial terapêutico. Eu me encantei ali, foi dali que eu comecei a me interessar e entender que existem outras opções e que são seguras e que têm o seu lugar dentro da medicina. E depois que eu me formei, eu acabei indo embora, fiquei quase 10 anos nos Estados Unidos. Foi um longo percurso ainda até eu encontrar a cannabis no meu caminho, especialmente os primeiros anos, né, não tinha ninguém me bancando, então era muito trabalho, muito estudo, e a minha primeira passada foi em Nova York. Eu fiquei um total de 7 anos lá, um desses anos eu fiquei em Miami, e eu comecei a estudar para revalidar meu diploma. Então chegou uma hora, Mari, que eu estava estudando assim 14, 15 horas por dia, já não conseguia dormir direito, comer direito, 1000 informações, né, na minha cabeça. Eu falei, eu preciso de alguma coisa para dormir, porque às 6 horas da manhã eu tenho que estar bem de pé, ali no... Atenta ainda, né, ainda prestando atenção em inglês, bem fácil. E assim, tudo bem, precisava fazer, se eu tivesse dormindo, acho que eu levava, né, mas o fato de eu não estar conseguindo dormir legal estava dificultando meu foco e atenção, e eu tenho déficit de atenção, então ciricutico, né, não consigo ficar parada, e foi daí que eu comecei a buscar outras formas. Então, uma das ferramentas foi a yoga. Foi uma recomendação da minha mãe, inclusive. Boa. Ela me prescreveu. Ajudou? Na realidade, eu comecei a fazer yoga e meditação mais ou menos na mesma hora, de forma assim, certinha. E, na realidade, o que me ajudou foi a yoga acrobática. Eu comecei a fazer acro-yoga, e acho que só a hora que eu tava assim, de ponta cabeça, com o pé assim, que eu conseguia. Falei, não, agora, se eu não respirar, eu tenho uma grande chance de cair daqui e quebrar o pescoço. Aí a pessoa aprendeu a respirar. Então, acho que eu precisava de uma situação extrema, assim, de necessidade para realmente me dedicar. E uma outra questão foi terapêutica. Eu busquei uma medicação, era uma medicação controlada, e assim, foi maravilhosa a medicação. Só que foi tão boa que eu fiquei com medo de usar a segunda vez. Eu falei, isso aqui vai me prejudicar. Amanhã eu tô dependente. Não usei de novo, mas ainda precisava de uma solução. Uhum. Então eu falei com um colega médico, ele mencionou, falou, já ouviu falar de cannabis, né? Você considerou o uso medicinal da cannabis, ou cannabis medicinal? E era um conceito completamente alienígena. Que ano que era isso mesmo? 2012. 2012, Naquela época, como é que estava a situação lá nos Estados Unidos? Era meio recente ainda, né? Califórnia, né, desde 1995, Nova York estava sendo discutido,
mas muito longe ainda. né? Era embrionário. Eu sentia que eu estava numa. Eu falei, como existe essa bolha? Ninguém me falou disso aqui. Eu morava aqui a Cornell University, que é uma assim, super respeitada, né? Tava ali meia quadra da minha casa. Então eu estava assim com estudantes de medicina do mundo inteiro, graduados, né? Eu já graduei no Brasil, fui para lá graduada. E ninguém falava, eu tentei, falei, pessoal, vocês já ouviram falar? Nada, ninguém ouvia nada. Primeira pesquisa que eu cruzei, Mari, foi uma pesquisa falando do potencial terapêutico do THC em células cancerígenas, em apoptose, que é o tipo de suicídio celular, que é o melhor tipo de morte celular que tem. Falei, gente, uma planta que pode ser uma ferramenta pelo câncer interessante. E cadê esse Minimamente interessante, né? Bem mágica ela. Aí que eu descobri que existia um sistema. Eu era nessa inocência. Eu tinha uma lente cor-de-rosa, eu fui fazer medicina por amor mesmo, por querer salvar o mundo das cáries. Eu sempre tive esse... Assim, sempre não, acho que desde a partir dos 15 eu comecei a identificar nessa síndrome do cavaleiro branco que me persegue desde então, mas que eu tinha esse prazer, assim, de vamos ajudar, vamos melhorar, e fui seguindo nessa minha pesquisa. Descobri que a gente tem um sistema endocannabinoide, como a gente tem um sistema imunológico, a gente tem um sistema neurológico, a gente também tem um sistema que chama endocannabinoide, que foi um outro espanto. Descobri que faz 30 anos que descobriram esse sistema, e cadê o livro, né? Estamos esperando. E nessa época não tinha, hoje tem. Agora já tem livro, assim, Hengendale, que é um livro respeitadíssimo, já tem lá um capítulo, então agora... Mas imagina quando não tinha esse capítulo, esse era o desafio. Tomar um susto, né? Então uma analogia desse sistema, que é um sistema que visa a homeostase, que é o equilíbrio do corpo, a gente pensar numa banda, no corpo como uma banda. Então tem o violino, por exemplo, que é o sistema imune, tem a bateria, vamos dizer, que é o sistema neurológico, e tem um maestro dessa banda que está lá na frente, menos sistema X, mais sistema Y. É um sistema que modula os outros sistemas. Então é um sistema que leva ao equilíbrio, e as doenças nada mais são do que o desequilíbrio do corpo, e ninguém fala. E o meu desafio era entender, Mari, como que chegamos em 2012 e ninguém estava falando. Eu falei, não, como o povo não está na rua? Foi o meu primeiro pensamento. Se eu tenho alguém na minha família que tem câncer, e eu sei que tem uma planta que pode trazer algum alívio, não só nos sintomas relacionados aos quimioterápicos, mas um potencial em termos dessa morte celular, por que é que a gente não tá falando sobre, não tá todo mundo na rua? Aí eu descobri que o povo estava na rua há muitos anos. A marcha da maconha é antiga no mundo inteiro. Aí que eu descobri que a cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação. Ela foi tão demonizada e foi uma questão extremamente política e financeira. Foi um burocrata americano, então esse é o poder do primeira nota que eu gostaria de trazer. Como uma pessoa, pode mudar o mundo, não é mesmo, gente? Pode salvar o mundo das cáries ou destruir tudo, né? Que é o caso desse Aslinger, esse burocrata. Ele tem uma história que ele tinha um escritório, antes de ser o DEA, o órgão, né, de drogas, o FBI, eles tinham que se organizar de uma outra maneira, e eles tinham uma verba, e cada projeto, ou cada caças... né? Eles tinham uma verba. Então, nesse caso, esse Aslinger, ele tinha uma liderança num escritório que perseguia os moonshiners. Moonshiners? Moonshiners. Tô me identificando, será? Quem eram os moonshiners? Será que eu quero fazer parte deles? Era uma galera da pesada. Então acho que não. Mas é muito nas aventuras, né? No tempo do Al Capone e tal. Então eram pessoas que produziam álcool de forma ilegal. Naquela época em que... Bom, vale lembrar que o álcool já foi ilegal, hein? Para pessoas que ainda estão tomando isso como uma informação nova. Já foi. Só que um dia deixou de ser e esse burocrata ficou sem verba.
Ele era muito racista, mas assim, um nível de racismo que na década de 1940 ele recebeu uma carta do Senado pedindo para ele ser menos racista, em 1940. Nossa. Assim, tem histórias assim dele terríveis nesse quesito. E o ódio dele era contra negros e mexicanos. Então ele achou um jeito de encarcerar essas pessoas sem falar que estava encarcerando por causa da raça, que aí já não podia. Mas ele achou algo que conectava os dois, que era a cannabis. Por quê? Porque a humanidade sempre usou drogas. Seja álcool, seja mel da montanha do Tahiti, que seja, até os golfinhos, tem um monte de vídeo aí mostrando os golfinhos com pufferfish. Jura? Coloca golfinho, pufferfish. Ai. Coisa mais linda, mas são um golfinho se drogando, porque é parte da natureza. Se você fizer isso com o macaco, você deixar álcool com o macaco, ele vai se embebedar também. Então, essa era a droga de escolha dos negros e dos mexicanos, a cannabis, por uma questão financeira, porque o álcool nunca deixou de ser consumido pelos brancos. Tinha os speakeasies americanos. Eram os bares secretos. E ainda nos Estados Unidos ainda tem um outro, mas só pela graça. Pela graça. Mas naquela época era caro para estar ali. Não tinha esse dinheiro. Então a proibição do álcool era só para quem não tinha dinheiro. Elitizou então o álcool, enquanto que a maconha era mais acessível e se tornou a droga popular da galera de classe mais baixa. Entendi tudo! Financeiro, por quê? Tem a questão racial, foi o primeiro motivo. Depois, por que virou financeiro? Porque alguns grupos entenderam que a cannabis ia atrapalhar o business deles. Então, a indústria farmacêutica estava lançando os opioides, década de 1920 e 1930. Opioides é o que mesmo? Os remédios? São remédios que são principalmente usados para a dor. Eles são viciantes, eles têm um monte de efeito colateral negativo e eles competem diretamente com a cannabis. E a cannabis era o produto médico mais vendido na época. Entendi. Porque assim, é de picada de mosquito a epilepsia. Nossa. Parece exagero e até perde um pouco da seriedade e da legitimidade da terapia. Mas se a gente pensa que o nosso corpo tem um sistema endocannabinoide e tá no corpo inteiro, é difícil da gente tirar um impacto positivo que isso traz. Então, enfim, é só uma questão da gente observar o posicionamento no nosso corpo. Então, só voltando com relação ao opioide, como o sistema endocannabinoide tem essa multiplicidade de receptores, eles estão no corpo inteiro, a gente vê que tem impacto positivo em vários pontos, não é só na dor. Melhora a ansiedade, melhora talvez uma inflamação, então se você tá com uma picadinha, sabe aqueles remédios de mãe? Vai passar um pouquinho aqui. Então, não é que medicamente isso seja recomendado, mas é um uso antigo, isso é um produto, gente, que é usado milenarmente, são mais de 5.000 anos de história. Então, por causa disso, ficou assim uma competição, não só com os opioides, mas com alguns outros produtos também. Tinha a família Dupont, que tinha acabado de investir em algodão. A fibra do algodão é muito mais cara, muito menos resistente, e não era todo mundo que podia produzir. E a cannabis é um competidor direto, porque foi corda de navio, têxtil, são mais de 25.000 produtos mais. Não é que estava no navio que veio para o Brasil, lá de Portugal? Nas velas? As velas eram feitas de cânhamo? E a Constituição Americana também era um papel feito de cânhamo? Eu lembro que eu fui no Museu da Maconha lá em Amsterdã, e depois quando eles vieram para o Brasil também. E tinha toda essa história, e eu fiquei muito impressionada, porque realmente é uma coisa muito louca, né? São registros muito, muito, muito antigos e usos tão normais, e a galera, tipo, tratava como uma coisa normal. De repente, virou a chave, e ela ficou com essa péssima fama, ficou mal falada aí
pela sociedade. Exatamente. Assim, ela foi demonizada. E foi uma mega estratégia de marketing para demonizar essa planta por esses e outros que não convém agora, esses dois são os principais, mas usaram toda uma propaganda. Então tinha filme, tem o filme Reefer Madness, aí aparecem as mulheres fumando e se jogando. Nossa, esses filmes americanos são muito engraçados de ver, porque eles são tão estúpidos, assim, é tão exagerado o negócio que não tem como não rir, né? É tipo... Nossa, inclusive tem no Netflix aquele documentário sobre uso de terapias psicodélicas e uso de psicodélicos, na verdade, que eu me lembrei porque eu fiz a entrevista com o Edu Schengber. Inclusive, quem não assistiu ainda, assistam outro episódio maravilhoso sobre terapia psicodélica. E aí eles mostram bastante desses vídeos de educação, né, a respeito das drogas, né, que foi muito usado lá nos Estados Unidos. Agora, a impressão que eu tenho é que, tipo, tudo isso, de alguma maneira, espelhou pra cá, né, de algum jeito. Como que tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, de repente, foi tão importado, assim, pro Brasil? Na realidade, Mário, o negócio é pior do que eu imaginava. Não começou com esse um que mudou o mundo para pior. Essa história começou com um brasileiro. Ah, não! Você jura? A gente sempre vence nos piores. O melhor dos piores. Ai, meu Deus. E o Brasil fez uma proibição, né, da cannabis, que era o pito de pango, do Rio de Janeiro, antes de todo mundo. Vencemos aí o primeiro lugar da insensatez, e isso foi levado. Esse burocrata gostou da ideia, tinha seus próprios interesses, e acabou a festa, né, de todo mundo que usava medicinalmente e recreacionalmente também. Mas aí, Mari, eu comecei a entender, eu falei, tá, agora entendi que é um desafio de comunicação, o que fazer? Quais são os principais gargalos? Então, os principais gargalos, ninguém estava falando com o médico, e a embalagem dos produtos era algo sofrível. Era um cara de óculos, assim... Era assim, aquela galera que curte muito, né, o uso recreativo, tentando levantar a bandeira na famosa Marcha da Maconha, que a gente já viu muitas vezes, porque aqui no Brasil a gente tem também. E aí fica um pouco estigmatizado, né, a imagem da pessoa que faz uso. E aí acaba, enfim, virando uma coisa um pouco confusa, vira um arquétipo, né, vira um personagem, assim. Aí tem o filme do Cheech and Chong, né, começa a ter umas coisas assim que são meio uns personagens bem exagerados. E aí, acho que para você pular disso para a medicina, num momento em que há tanto preconceito e tabu, realmente fica um pouco difícil, né? É isso, eu cheguei exatamente a essa conclusão. Falei, gente, a mensagem está sendo passada por pessoas que quem não é convertido não quer escutar. Não é que eles estão errados, eu acho que eu fico super orgulhosa dessas pessoas que se jogaram, né, na frente e falaram, vamos brigar do jeito que a gente sabe, vamos bater de frente com o sistema, e eu acho que o trabalho deles é louvável. O desafio é que não estava sendo tão efetivo tão rápido e efetivo quanto necessário. Não é que eles não foram necessários, eles foram extremamente importantes, mas eu identifiquei nessa época que precisava de uma lapidação, precisava se pensar nesses dois gargalos identificados e achar uma solução. Então, o primeiro, que era falar com o médico. Então, como é que fala com o médico? O que o médico gosta? Como que o médico gosta de ser tratado? O produto. Que produto que esse médico gosta? Aí descobri que médico gosta de Nespresso, médico gosta de Apple, e médico gosta de Hermes. Eu falei, vamos embora fazer a Apple da cannabis. Porque a gente tem que falar o canal, né? Eu tive que aprender comunicação. Então a gente tem que falar com o médico. Qual que é o melhor canal para falar com esse médico? Se é com a roupinha da Apple, então vai assustar menos? Vamos colocar uma roupinha legal, que eles aceitem, uma comunicação, vamos tirar o vermelho, o verde e o laranja e vamos colocar azul. Na verdade, não precisava ser o Washington Oliveto, precisava de boa vontade, 2 neurônios e uma paleta de cor, tá? Não é um leve makeover.
Um makeover, era isso. Porque o produto dentro tava maravilhoso, fazia 5.000 anos que ele já tava ótimo. Uhum. Mas a capinha dele que não tava muito legal. Então, e na questão da comunicação com os médicos, de converter esses médicos, aí eu comecei a identificar, eu não queria reinventar a roda, eu descobri que os médicos, em sua maioria, pelo menos no Brasil e parte nos Estados Unidos, eles gostam de ser educados dentro do seu consultório, numa relação peer-to-peer, alguém que não precisa, de preferência médico para médico, mas de profissional de saúde para profissional de saúde de uma maneira geral. Eu falei, tá. Coincidentemente, eu sou médica, então já ajuda que eu posso ser esse peer. E eu me vi assim, no meio de uma tomada de decisão, porque eu já estava há muitos anos nos Estados Unidos, eu fui para lá para morar lá para sempre, tinha meu green card, não tinha interesse nenhum em voltar, e eu estava vendo que o sistema era corrompido, tirei o meu óculos de rosa, eu falei, nossa, o lobby da indústria farmacêutica quer dizer isso? Mata as pessoas desse jeito que eles matam as pessoas? Ou o acesso, a gente não tem acesso porque é a indústria farmacêutica que há 100 anos atrás decidiu o currículo das universidades e eles que mudam. Então comecei a descobrir várias coisas no caminho e como eu tinha uma mão de desenvolvimento de produto, eu desenvolvi uma linha de medical edibles. Eram trufas ayurvédicas e com nutracêuticos. Então tinha uma trufa. Tipo de gelatininha, assim? Não, uma trufa mesmo de chocolate. Tipo de chocolate mesmo? Uma trufa. Olha, porque chocolate, né, gente? Quem é que não gosta de chocolate? E era assim, chocolate Maia, era um chocolate tudo orgânico, então tinha açaí, tinha extrato de pimenta cayenne. Olha, Cranberry. ainda gourmetizou ainda o Total. produto. Olha que esperta, foi um bom marketing. Colhido pelas idosas virgens do Himalaia, era algo assim, era handpicked mesmo, picked, cada ingrediente tinha uma intenção muito específica, era curado assim, como um produto bem high-end mesmo, porque a gente queria que aquilo fosse sem culpa. Então não tinha glúten, não tinha leite, tudo era feito à mão, ou artesanal, ou orgânico. Então a caixinha tinha uma caixinha de madeira, era feita 100% em Los Angeles à mão. Então tinha essa preocupação, e cada um tinha uma intenção. Então uma trufa para aumentar a energia, aumentar o metabolismo, uma trufa para dar sono, para dormir, uma para aumentar a criatividade, melhorar a relação pessoal, a comunicação, a pessoa ficar mais relaxada para se comunicar melhor. E foi, assim, um momento de muita criatividade. Eu nunca achei que eu conseguisse, sabe, trazer criatividade para a medicina, porque você é totalmente podado. Na realidade, você não pode ser criativo, essa é uma coisa que você nem pode ser. Mas eu vi o quanto era impactante quando a gente falava, né, com os médicos. E uma outra questão era visitar esses médicos e falar sobre cannabis. Então, eu comecei a fazer visitação médica. Eu ia no consultório dos médicos e eu falava, olha, você já ouviu falar dessa trufa? Eu falei, como trufa? Aí era a minha chance de conversar. Eu queria saber se isso funcionava. Era um teste, né? Então, isso me chamou muita atenção, como os médicos não tinham nenhuma reserva, eles só queriam, ninguém nunca foi lá falar com eles. Não tinha nada contra, só ninguém tinha oferecido. Exato, ninguém tinha oferecido. E nisso eu já estava envolvida no sentido de ver os filmes, de ver as histórias. Eu cruzei a história de uma menina americana, a menina Charlotte, que, assim, num documentário da CNN, impactou o mundo inteiro. Qual foi a história dela? É muito impactante. Eu chorei já tantas vezes com essa história. É uma história de muita luz. A menina Charlotte tinha uma doença que levava ela a ter de 1.200 a 1.300 crises convulsivas por mês. O pai militar americano, estava em guerra no Iraque e descobriu num dos tours dele que em Israel estava se usando CBD, óleo rico em CBD, para tratamento de epilepsia. Isso em Israel. Ele falou com a esposa, que morava no Colorado,
E falou, olha, tô sabendo disso. Ela começou a rodar os dispensários. Achou um dispensário que tinha ali a plantinha no cantinho, tinha até quase uma teia de aranha ali que ninguém queria essa planta, porque ela tinha o apelido de Hippie Disappointments. Nossa. Desapontamento hippie. Porque não ficava... Não decepção hippie, na verdade. Acabou com o hippie. Essa era a cepa que não era para ir para os hippies, porque não dava o barato que as pessoas estavam buscando, mas quem produziu sabia que tinha um motivo para ele fazer aquele produto. Ela levou para casa com uma amiga que conhecia de extração, fez na cozinha a extração dessa planta rica em CBD, deu para a menina Charlotte, e a menina Charlotte ficou 12 horas sem convulsionar. Nossa. Esse é um documentário que tem da CNN chamado Weeds. Essa mãe, a cada X segundos, ela colocava um espelhinho, né, no nariz para ver se a criança estava... Imagina, a criança que convulsiona 30, 40 vezes por dia, às vezes mais... E aí, como é que faz quando a pessoa... Então ela ficava colocando um espelhinho para ver se a menina Charlotte ainda estava respirando. E olha a coragem de uma mãe dessa. Porque você tem que ter muita coragem para fazer isso sozinha dentro de casa. Então, ela parou de convulsionar, tentaram buscar mais produtos, não estavam conseguindo achar, porque ninguém tinha essa planta, ninguém queria vender essa planta, até que ela voltou no dispensário e eles falaram, olha, quem faz isso são os irmãos Stanley, que são 7 irmãos do Colorado, eles já têm uma cultura de cultivo de algumas gerações na família deles, todos na operação, todos formados, e um cultiva, faz a parte de extração, outro administra. Então, a mãe foi lá e falou, olha, eu tô buscando essa planta rica em CBD. Ele falou assim, nossa, tem um galpão aqui, esse galpão aqui todinho, a gente ia jogar fora, porque ninguém tá querendo comprar. Não, isso aqui vai salvar a vida de milhares de pessoas. Ele falou, mas do que você está falando? Ela falou, minha filha, aconteceu isso, e eu gostaria de saber se vocês podem dar esse produto para minha filha. Quantos anos tem sua filha? 4. É muito difícil, Mari. O risco desses meninos de darem uma droga nessa época, porque não era considerado uma terapia dar produto para uma criança. Era terapia para todo mundo, mas ainda não tinha chegado a comunicação, né, para os médicos e para os reguladores. Mas eles pensaram, sabiam que tinha o risco de todo mundo ser preso, de dar isso para uma criança, e decidiram comprar essa briga. Fizeram a terapia para ela, virou o nome da marca, foi inspirado... Desculpa. O nome da marca foi inspirado na menina, virou uma empresa que é focada, né, no produto rico em CBD. O que eles fizeram para o mundo, né, a história da cannabis no mundo? Foi o seguinte, o Dr. Sanjay Gupta, que é um neurocirurgião americano, que é o correspondente médico da CNN, ele era muito contra a cannabis. E ele foi contratado pela CNN para gravar um documentário contra a cannabis. Ai, meu Deus. Ele começou a tentar entrevistar várias pessoas, ninguém nem queria falar com ele, porque os pesquisadores já estavam sabendo que ele funcionava, vou me queimar. Boicotar, né? Vamos boicotar. Médico vai ver eu falando mal do negócio que a gente sabe que funciona, até que um desses cientistas falou para ele, olha, eu acho que você devia escutar a história dessa menina e depois você vem aqui falar comigo. E aí ele foi lá, virou a casaca. Hoje ele levanta uma mega bandeira. Estamos na 5ª edição desse seriado aí da CNN, que é quase a cada ano eles lançam um. E isso, por ser a CNN, acabou espalhando no mundo inteiro, e essa história impactou milhares de mães que também não querem ver seus filhos sofrendo à toa por causa do CEP que você mora. É muito cruel isso. E essa história me pegou no estômago. E o filme Legal foi um outro filme brasileiro do diretor Tárcio, mostra a luta das mães, né, em 2013 e 2014 para acessar. A imagem que vinha na minha cabeça quando eu estava assistindo esses documentários eram de leoas. Essas mães, sabe aquelas fotos de leoa assim, com a sangue saindo? Aquilo ali, gente, uma coragem e uma determinação. E eu também não tinha noção do quanto que as pessoas estavam sofrendo, que na faculdade, você estuda lá,
Mas a hora que você vê a realidade do que é um pai que tem, ou uma mãe que tem uma criança que convulsiona 1.300 vezes, porque cada vez que essa criança convulsiona, é um risco da vida das crianças. Eu tô falando de epilepsia, mas gente com dor não é diferente, ansiedade, você tem um parente com ansiedade, aquilo ali o dia inteiro. A pessoa tá mal e você tá mal junto. Pessoa que tem insônia, fibromialgia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, fibromialgia, endometriose, depressão, esquizofrenia, assim, tem uma lista que a gente sabe que pode melhorar, a pessoa lá tá sofrendo à toa. Então, virou minha missão. Não precisa prescrever. Às vezes você pegar esse vídeo aqui e passar para alguém que tem uma dor, não precisa ser nem a Mari nem a Carolina respondendo as coisas. A pessoa vai, olha, existe uma associação na Paraíba. Olha, eu posso comprar na farmácia. Olha, algumas pessoas tiveram salvo-conduto para cultivar isso em casa. Ah, não, olha, outra pessoa importou. Não importa a forma de acesso, é saber que isso é uma opção terapêutica. Então, Mari, nessa jornada, eu vi que era a minha missão. E aí, eu já estava trabalhando com cannabis, ajudando alguns pacientes e médicos. Alguém pegou meu telefone no Brasil, não sei como, porque o que eu fazia nos Estados Unidos era exatamente o que faltava aqui, que alguém que entendesse de estratégia terapêutica e manejo terapêutico. E prescrever, Mari, não é 2, 3 linhas de... Agora, a tomada de decisão, o estudo para você ter essa segurança. E o manejo terapêutico depois, que é um ajuste muito fino, que são os desafios. Então, eu comecei a fazer isso por telefone. E eu tinha, assim, um mentor, assim, eu tenho um mentor ainda, que é maravilhoso. Ele tem quase 90 anos, David Berman, trabalha até hoje, 40 anos de experiência em drogas e 20 anos de experiência em cannabis. Ele deu cannabis para os soldados da guerra do Vietnã. Caramba, saca esse mestre. Ele é o mestre Yoda. Nossa. E ele, assim, sabe, uma doação para o bem do outro. A gente fazia os atendimentos, as discussões de caso. Ele é um dos fundadores da Academia Americana de Medicina Canabinoide, que eu tive a honra de aceitar uma posição de coordenadora internacional algumas semanas atrás. Parabéns, inclusive, hein? Eu fiquei tão feliz de estar mais próximo, né, desse meu mestre e a gente fazer as coisas juntos de novo, porque a gente está separado, sempre comunica, né, mas quando está próximo, melhor. Então, eu vendo as respostas dele, dos produtos que eu estava desenvolvendo, eu falei assim, não, isso aqui é muito impactante. E eu queria achar uma forma de trazer os produtos para o Brasil. Eu trabalhava já há alguns anos em desenvolvimento de produto nutracêutico, não era algo novo, mas eu tinha outros que eu queria, falar assim, não tinha opção suficiente no Brasil, acho que eu tinha 3, 4 marcas aqui, e aí o investidor não quis, ele falou, não, tava abrindo o mercado lá, ele falou, não quero ir pro Brasil, não, eu falei, eu preciso ajudar esse pessoal, já tinha me comprometido com as pessoas aqui, de achar uma forma de trazer produtos mais baratos, ou ajudar em outras formas de acesso, que seja por associação, não sei, não importa, mas que existisse uma democratização desse acesso. E aí eu comecei a fazer consultoria para outras empresas, porque eles perceberam que falar com o médico era vantajoso para eles e para os pacientes, porque é melhor quando você tem um médico na conversa, todo mundo se sente mais confortável. E eu comecei a ajudar na parte de marketing, eu comecei a ajudar na parte de cultivo, qual que é a tecnologia de cultivo, de inteligência artificial que vai salvar X% do custo, porque isso vai para o paciente depois desse custo. Qual que é a melhor extração? É CO2, é álcool de cereal, é butano, enfim, tem várias formas de extração. Como eu já tinha essa experiência em negócios da minha família é em família de empreendedores, então achar solução para as coisas era uma coisa muito natural para mim, então precisava achar uma solução, eu ia lá e resolvia. Só que na cannabis essas soluções eram muito impactantes, Mari. O pessoal, mudar a vida da pessoa. Salvar vidas. Eu nem estava trabalhando como médica lá, porque eu não tinha retirado a minha licença. Eu fiz o revalida, eu não fui para residência.
Uhum. Então, eu conseguia trabalhar muito melhor como consultora técnica e diretora médica de empresas, tanto na Califórnia quanto no Colorado, fazendo projetos nesses dois lugares, desenvolvendo produto, ajudando na estratégia, ajudando no manejo. E foi quando eu me envolvi com empresas maiores, fiz consultoria para essa empresa, inclusive, dos 7 irmãos, que estavam precisando de uma ajuda técnica, fiz uma consultoria para eles. Algumas outras entidades estavam querendo vir para o Brasil, aí eu vim para fazer um job. Era parte da minha missão, mas não era para eu vir para sempre. Eu acabei, tô aqui já faz... Nunca mais voltou. Então, eu vi que eu tinha que dar mais um passo, Mari, por causa da questão regulatória. Eu comecei a fazer algumas consultorias técnicas para alguns deputados lá na Câmara em Brasília. E aí, em certo momento, a senadora Mara Gabrilli me convidou para fazer uma parte de uma mesa lá na Comissão de Direitos Humanos. Eu falei o que eu precisava falar, acho que tinha muita coisa grudada no meu coração. Esse é um vídeo que tá, inclusive, na internet, né? É esse que tá na internet? Porque eu vi 2 vídeos seus falando lá no Senado. Lembrar aqui que a gente está falando nessa comissão de liberação do cultivo para fins medicinais, então falar só de cânhamo não é uma discussão eficiente, porque os pacientes precisam de THC. Então é importante que a gente escute quem tem experiência de consultório na hora que vocês forem discutir termos técnicos. Defendendo por nós. Eu fiquei muito tipo, meu Deus, que orgulho dessa garota, vai garota, maravilhosa. Vamos todos juntos. A minha indignação acho que estava maior naquela situação, porque eu já não dormia dias, centenas de pacientes, pois eu estava um tanto quanto brava nesse vídeo. Não, mas é ótimo esse vídeo, eu amo. Não, eu amo, é o contrário. Eu acho que quando a luta é muito real pra gente, eu acho que independente de qual for, né, a gente, é uma verdade muito grande, a gente se transforma um pouco na loba, né, a gente... na leoa, a gente puxa o nosso instinto forte, assim, né, porque, ainda mais porque lá você tava ali na frente de um bando de homem engravatado, né, tipo, deixa eu ver o que essa garotinha tem aí a dizer, né, rola um pouco essa também, né, ter que levantar a voz e falar, escuta aqui, eu tenho coisas importantes para falar, me ouçam agora. Senta e estuda, por favor. É isso, porque assim, não quer ajudar, tudo bem, mas não atrapalha, porque é muito cruel, gente. O povo sofrendo. Muita gente sofrendo à toa. Isso que eu acho, a desumanidade da coisa é isso. As pessoas estão sofrendo à toa por causa de um preconceito que realmente não tem base. É só o marketing que demonizou uma planta que era usada há 5.000 anos. Então, com esses 5.000 anos de história e com a segurança, nunca matou ninguém, não existe morte por overdose de cannabis na forma in natura. Então, isso já teria que ser um grande indício de que era uma terapia, né? Que deveria ser considerada, não só pela sua eficiência, mas também pela sua segurança. E aí, Maria, eu vi que essa questão política não poderia ser negligenciada. Eu dou suporte para todos os lados, não me envolvo nessa questão política, porque eu tenho um posicionamento como médica, que é estar do lado do paciente. Se eu estou de um lado ou do outro, eu não estou do lado do paciente. E o lado do paciente são todos os lados. E eu vejo que existe uma tentativa dos políticos de estarem juntos nessa. Vou te dar um exemplo que o dia que eu vi eu não acreditei, mas que eu achei impactante demais, que foi uma parceria em apoio à cannabis entre o Freixo e a Carla Zambelli. Aquilo me deu um bug na cabeça, bugou o sistema, porque eu nunca pensei que pessoas de lugares tão extremos da linha pudessem dar a mão. E eu pensei na hora, a relação de apoio mútuo entre Freixo e Carla Zambelli num assunto que é do interesse de 100% dos brasileiros, porque qualquer um no Brasil conhece alguém que tem qualquer uma dessas situações que eu falei antes, dessas doenças ou condições, é do interesse geral de todo mundo. Então, eu vi pessoas que
poderiam parecer que estavam em lados opostos, mas eles estavam querendo fazer o bem para as pessoas do jeito deles e eles estavam apoiando o PL 399. Então, esse foi uma outra parte de uma jornada de muito impacto que eu vi, uma comissão especial para a discussão do projeto de lei 399 de 2015, que, se tudo der certo, segundo o presidente dessa comissão, o deputado Paulo Teixeira, vai ser votado dia 17 de maio, então peço a ajuda de todos aqui. E qual é essa PL? O que ela diz exatamente? Ela regulamenta a produção, a extração, o beneficiamento e a distribuição de cannabis no Brasil, não só para fins terapêuticos, mas para commodity também. Então, produtos, têxteis, Cânhamo, né? Cânhamo, móveis, dá para fazer muito. O plástico biodegradável, gente, só esse já devia sozinho ser um motivo já de celebração e falar assim, pode contratar amanhã, inclusive, porque é um dos maiores problemas do planeta, não é mesmo, gente? Imagina trocar todo o plástico por plástico biodegradável feito de cânhamo, aí só isso já merece, né? Além de várias outras coisas, nossa, é incrível, assim, a gente estava até pesquisando aqui uma lista de coisas, assim, realmente muita coisa, ele tem até baterias, né, tem a questão das baterias sustentáveis feitas de cânhamo também, né, cimento, né, coisas todas de engenharia, né, de produção que são normalmente bem insustentáveis. Os tecidos, né, a gente tem um problema muito grave, a indústria da moda é a segunda maior poluidora, parece. Então, acho que também seria aí uma oportunidade. São muitas coisas, né? Sem falar, uma outra coisa que eu queria aproveitar também, já que estamos entrando nesse assunto, que é a questão da agricultura, né? A plantação do cânhamo. Uma vez eu li, aí agora é o momento de tirar essa dúvida. É mito ou é verdade? Que quando você faz uma monocultura de, normalmente, qualquer coisa, você dá uma destruidinha no solo, aí tem todo um processo de você reciclar esse solo e poder... enfim, voltar a produzir nele, e que quando você produz monocultura de cânhamo, ele se dá muito bem com a terra, então ele não dá aquela destruidinha, entre aspas, né, que uma monocultura normalmente teria, uma coisa mais ou menos assim. Então é até melhor que isso, mas você está num caminho super... mais ou menos isso que a minha memória trouxe. Muito boa. Esse ponto eu acho que é maravilhoso da gente trazer, que desmistifica, Mari. Esse foi um ponto, certa feita aí, eu fui chamada para a comissão da bancada ruralista, que eu nunca achei que eu fosse chamada pela bancada ruralista. Vamos lá. Acho que a bancada evangélica e a ruralista eram as que eu menos esperava que me chamasse, mas fui super aberta, coração aberto. E aí a minha aula, minha palestra, não sei qual o nome certo para esse compartilhamento de informações lá na audiência pública, eu falei exatamente disso. Porque eu falei, um pessoal que não está interessado tanto na medicina, eles estão interessados no potencial. Então, eles querem lucrar, basicamente, com plantações. A minha aula foi uma aula de economia. Eu era médica falando do crescimento acumulado anual X% comparado com o café. O lucro. Lucro, fala lucro, que todo mundo presta atenção. Hectares de milho é 10 dinheiros, o hectare de cannabis é 100 dinheiros. Olha, e realmente é uma diferença muito grande, né? Tá aí no YouTube em algum lugar. Isso é bom também de dar uma assistida, viu, gente? Porque realmente ela traz várias informações super interessantes a respeito, né? E aí eu coloquei isso, Mari. Eu coloquei assim, remediação do solo. Então, mais do que não prejudicar o solo, gente, ela faz remediação. Olha que legal. Não, e olha a sustentabilidade dessa rotação. Você não só melhora o solo, como você tem um retorno. Em vez de você deixar lá, rotacionou, deixa vazio, ou coloca outra coisa que vai sugar o solo, não, você coloca um negócio que remediou, ainda você tem dinheiro. Olha só. Dinheiro mais, poderosíssima. Essa é uma ferramenta, e realmente, o pessoal lá dessa bancada ruralista, eles fizeram um painel super completo,
Estava lá também o Sérgio, doutor Sérgio da Universidade de Viçosa, doutor Rodrigo Mesquita, que é um advogado regulatório, que também trabalha com a parte de regulamentação em empresas de cannabis, a Embrapa estava lá, o Ministério da Saúde, a Polícia Federal. Não senti nenhum preconceito de ninguém, Mari. Então a gente está evoluindo sim. E esse PL é o que vai virar a chavinha. É esse PL que vira a chavinha. Porque é a primeira vez que a gente está tendo um lugar de medicina. Claro que tem a commodity, etc, ok. Mas é para humanos e para animais, primeiro. Depois é para empresas, para associações e para a farmácia viva do SUS. Porque tem hoje farmácia viva do SUS. Então, isso permitiria uma abertura maior. Não está sendo discutido, a não ser que sejam emendas parlamentares, do autocultivo, do cultivo individual. Por quê? Isso é uma área de embate, não é que é errado não, mas porque é um direito constitucional. Tá? Independente do PL, as pessoas vão continuar tendo a opção de pedir o seu direito de autocultivo, porque o bem-estar e a saúde são direitos constitucionais, então as pessoas têm esse direito. Eles podem lutar por esse direito de fazer em casa. Agora, um projeto de lei, ele não precisaria, claro, considerando o autocultivo, agora não, mas os outros pontos todos permitiriam o uso. E a gente não é para deixar de lutar pelo autocultivo, porque é um direito, mas é para a gente ter alguma coisa para começar. Então, esse PL tem a relatoria do deputado Luciano Dutti, que é um médico pediatra extremamente respeitado. Tanto o Paulo Teixeira quanto o Luciano Dutti, eu encontrei diversas vezes. Eu não tenho nenhuma relação com político. Nunca tive, nunca fiquei próximo. Mas eu me aproximei de alguns deles, inclusive da equipe da senadora Mara Gabrilli. Eu e o Fileve, o Dr. Renato Fileve, da Unifesp, a gente fez consultoria técnica para desenvolver o material. O Data Senado ajudou. A gente descobriu coisas maravilhosas, inclusive está lá no meu bio, na minha Linktree, DRA Carolina Nossetti, esse manual da senadora da Mara Gabrilli, que tem várias referências. Nesse material fala assim, Mari, que 80% dos brasileiros estão apoiando que o SUS distribua cannabis. Gente, vai só. Que maravilha. Tá Senado, Mari. Eu vou até beber um pouco de álcool, agora eu fiquei mais tranquila, porque a impressão que eu tinha é que ainda tinha muito tabu, as pessoas ainda estavam mais distantes dessas informações, ainda rolava muito aquela noção equivocada ainda, né? Mas acho que isso já meio tá passando, então. Tá. Mari, para a gente ver o Data Senado lançar esse material, onde tem esse gráfico dizendo que 3/4 da população estão dentro, eu acho que era o que a gente precisava, para a gente falar, olha, a gente não tem, foi o que eu falei lá na bancada ruralista, falei, gente, não achem que seus eleitores são contra isso, aí mostrei o grafiquinho, né, isso aqui. Infográfico. Mais ou menos isso mesmo. Porque, assim, era um medo, era um conceito seu, que você acabou de falar, olha, eu também achava que os médicos eram mais contra, até que eu comecei a ir dentro do consultório deles, virou a minha missão, é do meu melhor interesse saber o que funciona e o que não funciona, e se conversar um com o outro funciona, tem que ser. Agora, com relação ao PL, para concluir, Mari, é um projeto de lei que tem tudo para impactar, assim, de largada, impacta 10 milhões de pacientes. 10 milhões de pacientes? E eu estou sendo extremamente conservadora. Eu estou pegando só os casos refratários das 5 principais indicações, ou principais usos, né? Não existe uma lista em específico de indicações, mas os pedidos que mais chegam na Anvisa. Então, autismo, epilepsia, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, dor crônica. Se a gente juntar todo mundo, são cerca de 10 milhões. Mas a gente não considerou toda a outra lista que eu falei para você. Quem tem insônia, quem tem ansiedade, quem tem endometriose, fibromialgia, esquizofrenia,
artrite, artrose, psoríase, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal, enfim, tem uma longa lista. Aí vai para quase 100% da população, não é mesmo? Porque, assim, o Brasil é o país que mais compra, eu não vou falar o nome do remédio, mas que o mais compra um remédio muito famoso de ansiedade. A gente venceu outra coisa aí. Vencemos o pior do mundo. A gente tem muita ansiedade aqui. Então, por que não permitir que essa seja uma opção terapêutica? E assim, Mari, com esse PL, a gente tem esse potencial de mudar a história do Brasil, a parte financeira, econômica, né? Porque tem um ganho econômico, a gente vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a gente vai possibilitar o desmame de medicações. E assim, agora saindo um pouquinho do PL, quem puder, por favor, hashtag PL399 sim. A gente pode votar até quando? Não, a gente não pode. Só pode dar um apoio moral, né? Apoio moral, quem conhecer deputados, entre em contato com as redes sociais dos deputados. Esse voto do dia 17 de maio pode mudar a vida de milhares de pessoas. Se vocês conhecerem deputados ou não, manda mensagem nas suas redes sociais e hashtag PL399 sim. E é isso, tem que apoiar, não tem jeito. Não adianta ficar só reclamando. Não, eu já tô apoiando desde já. Bah. E Mari, só uma coisa que eu não queria deixar de falar, que assim, a cannabis, ela é muito boa em diferentes indicações, não é para tudo, não é óleo de cobra, não é milagre da vida, e não é uma bala de prata, e nem é para todo mundo. A gente precisa considerar que a gente pode estar usando a melhor cannabis. Se a gente não considera mudança de hábitos de vida, então, suporte para a saúde mental, com meditação guiada, exercícios de autoestima, busca de propósito, exercício de cognição, ou na questão alimentar, retirada de glúten, alimentos inflamatórios, se você tem dor, se você tem doenças inflamatórias, isso pode prejudicar a absorção de nutrientes. Leite derivados, a gente não é bezerro, não temos essas enzimas para processar, não é só a lactose, tem a caseína, tem outras proteínas do leite que a gente nem está falando, e elas são inflamatórias. Substituição de açúcar e adoçante, uma opção é agave, tem um índice glicêmico assim, 1/5 do que é do mel, comida processada, embutidos, presunto, salame, não tem condição, conservantes, corantes. Mas Carolina, eu estou tomando suco integral de uva, que é o meu maior pesadelo. Por quê? Ciricutico quem ganha? Nossa, minha mãe vai ficar muito triste nesse momento. Não, fala pra ela, fala assim, aonde que a senhora viu uma uva roxa, um suco de uva roxa dessa aí? É de mentira. Não tem, Mari, isso aí na natureza não. Esse roxo aí, né? Só da cabeça da pessoa que fez a cor ali do alimento. Precisa rolar uma reeducação, porque às vezes eu também tenho a impressão que, assim como você falou, cheguei lá nos médicos e ninguém tinha nada contra, era só apresentar que eles estavam até abertos, né? Às vezes as pessoas até estão abertas, até porque eu tenho a impressão que nunca se falou tanto em alimentação saudável, em meditação, parece que está todo mundo buscando o caminho para chegar nessa vida ideal, mais tranquila, mais saudável, alinhar os chakras, balancear as energias e tudo mais. E às vezes não sabe muito bem. Essa história do suco me pareceu uma coisa recente, né? De repente saiu no Instagram, eu comecei a receber, fui impactada por diversas imagens que davam as proporções do que é suco, o que é suco concentrado, o que é polpa, o que é não sei o que. E acho que tá rolando essa busca, mas ao mesmo tempo também tem pessoas que viram e falam coisas do tipo: mas minha avó viveu até os 96 e ela comia, carne de porco todo dia, fumava, tinha uma alimentação toda horrorosa e tudo bem. Tem que, às vezes, ter os argumentos para contestar essas pessoas também, né? Sim, e algumas misconceptions aqui com relação ao que é bom e o que é ruim. Por exemplo, banha de porco
é algo que é melhor usar banha de porco do que óleo de canola, que canola não é uma planta, tá? Assim, nem vou entrar nessa questão do óleo de canola, mas é mais estável a gordura de porco do que alguns outros óleos. Ou, por Nossa. exemplo, o uso de óleo de coco, que a gente por alguns anos perdeu, né, essa questão do óleo de coco. E Ou agora tudo é óleo de coco. Passa até óleo de coco no cabelo. maravilhoso. Ou que não pode esquentar o azeite de oliva. Ou que o azeite de oliva que não está numa embalagem escura preta oxida. Tem várias questões assim. Nossa. Então, Mário, eu queria só trazer essa questão da alimentação, que não pode ser desligada da questão da cannabis, porque senão está enxugando gelo. Você está dando a cannabis para diminuir a sua inflamação, aí você está comendo um monte de comida inflamatória. E o último ponto se refere a um movimento. O movimento depende do que você pode. Mas veja bem, eu não tenho a roupinha da Nike. Não precisa. A roupa que você está agora, inclusive, não precisa nem mudar. Coloca um tênis, um chinelo descalço e roda na sua mesa da sala. Não precisa ir na Bodytech, pode ir na sua casa mesmo. Você coloca um vídeo do YouTube, você faz mas eu tô com dor. Aí você vai alongar o seu braço, você vai mexer o que você pode. A gente tem que adaptar para o paciente. O ideal, quando o paciente pode, é suar. Então, tem alguns exercícios, por exemplo, que são chamados de HIIT, H-I-I-T, que você faz uma variabilidade em termos de frequência cardíaca e você tem uma ação muito rápida, assim, você consegue fazer 20 minutos de exercício ao invés de fazer 1 hora e você tem respostas muito boas. Mas você tem que suar primeiro e ver que você está exaurida ou que você está que você cansou, que você suou. Exausta. Você trazer esse estresse ali para o corpo libera tanto endocannabinoides como endorfinas, né? Então, a gente precisa considerar que o corpo produz. Eu estava falando do sistema endocannabinoide, é um sistema chave-fechadura. A chave são os endocannabinoides, e a gente tem os fitocannabinoides da planta, mas as fechaduras estão no nosso corpo. Então, quando liga a chave à fechadura, dependendo de onde está esse receptor, faz uma ação diferente. Então, o nosso corpo já está pronto para esses canabinoides. A gente já produz. Não tem esse negócio, não gosto de cannabis. Pois você tem cannabis aí em você tem os canabinoides. Pode não ter a planta cannabis, mas você tem um sistema pronto para receber não só essa planta, mas os seus próprios canabinoides que são produzidos pelo seu corpo. Então, eu só queria trazer isso, Mário, porque senão a gente fica colocando toda uma expectativa, uma esperança numa planta, investindo X mil reais, não está resolvendo. Eu acho que sem mudar esses pontos que eu mencionei, eu reconsideraria se vale a pena o paciente ser prescrito cannabis, porque é um investimento alto para você correr o risco de talvez dar certo. E aí tem que ver quanto que a pessoa está sofrendo também. Não, olha, eu não quero tirar o glúten, eu tenho dor, mas eu quero continuar comendo glúten. Você está sofrendo, sou eu. Eu, como médico, eu quero que ninguém sofra. Eu trabalho de segunda a segunda, porque eu fico mal de ter alguém precisando de mim. Agora, se a pessoa que está com dor acha o pão mais importante do que ficar bem, aí tem que ser uma escolha pessoal. E a gente tem que respeitar. Sim, claro. Tem gente que não consegue dizer não para queijos. E aí continua mesmo tendo dificuldade de digerir, come um queijo aqui e ali. Vai de cada um. Choices. Agora, você falou sobre essa questão do investimento também, né? Que as pessoas precisam fazer para buscar esse tipo de tratamento. E uma coisa que se percebe, acho que, não sei, pelo menos nas vezes que eu fui lá para os Estados Unidos, é que parecia um acesso mais elitizado, né? Parecia que era algo que não é acessível para todos, que você tem que ter uma grana para poder ter acesso a essa medicina. Porque eu sei que aqui a gente tá falando de, ia ser super legal se estivesse no SUS, e aí realmente aí seria incrível, mas a impressão que eu tenho é que nos Estados Unidos lá é elitizado, né? Ou não? Olha, tem muito...
a democratização do acesso é um desafio no mundo todo, Mari, realmente, porque não é barato, não é uma operação barata. Fazer cultivo direito. Tem que ter certificações, tem que ter controle de qualidade, mas assim, a democratização do acesso é possível por algumas medidas legais. Então, por exemplo, as 4 formas de acesso hoje são ou por meio da RDC 327 de 2019, que regulamenta a venda de produtos derivados de cannabis na farmácia, ou pela 335 de 2020, que facilita a importação de produtos derivados de cannabis, ou por meio de acesso em associações, ou habeas corpus, né, que é esse salvo-conduto, que é uma proteção. Você tem que falar para o juiz, olha, estou quebrando uma lei, porque tem uma outra lei que é mais importante que essa, que é a que regulamenta a minha saúde e meu bem-estar. Mas são essas as formas de acesso. Tem algumas formas de se melhorar esse acesso. Então, tem um processo que se chama judicialização. Então, se você tem um plano de saúde, uma sugestão é conversar com o seu advogado e entender o que eu tenho que fazer para judicializar para o plano me pagar. Ou não, olha, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho condição financeira, e eu vou pedir eu vou fazer a judicialização por meio da Secretaria de Saúde, tá? O governo, ele tem advogados que não tem preço, que você não precisa pagar esse advogado. Você vai nesse advogado do governo, você fala que você não tem dinheiro e veja o processo de como faz para o governo pagar esse remédio para você. Isso já é uma realidade, as associações todas têm esse caminho das pedras, e é um processo, tá? Tem que ir lá e fazer. Uma última forma é o autocultivo, né? Fazer esse salvo-conduto. Cultivar em casa é uma criança, gente. Tem que tirar e põe, coloca música, tira a música, dá luz, tira a luz, nutriente. Mas pode tender a zero esse custo. É um desafio, porque é muito trabalhoso, mas... E às vezes perde, aí tem fungo, aí tem aranha, tem um monte de coisa, mas é uma opção real. Hoje tem mais de 200 pessoas que têm esse salvo-conduto e todo mundo tem direito de pedir se achar que deve. Todo mundo, olha essa informação é importante, gente, todo mundo que achar que pode precisar, pode pedir. Você pode não conseguir, porque nem todo mundo consegue, mas você tem o direito de tentar, porque pelo menos tentar, não é isso? Ah, você tem. Mas acho que quanto mais pessoas tentam, mais força um pouco a barra, né, também. Que é um pouco isso, né? Se tiver um monte de gente virando, falando, escuta, tô precisando, quero, olha só, usa o argumento e tal, acho que rola essa pressão toda também, né, para que as coisas mudem. Exato, eu acho que tudo é válido, Mari. Acho que é muito válido, sim. E eu estava até vendo uma matéria que falava sobre pessoas que acabam produzindo, né, secretamente, e até dando de graça para as pessoas que estão precisando produzir os óleos e dar para pessoas que estão numa situação de risco mais alto, né, de situações mais graves. E é muito interessante, né, ver que tá se organizando, né, uma galera. Tem as associações das famílias, né, hoje em dia você consegue jogar na internet e até encontrar os perfis das pessoas que estão se organizando, e várias pessoas interessadas também para produzir realmente, né, fazer disso uma nova economia, né, uma opção, né, não só de ajudar os outros, mas também de ajudar a si mesmo, né, fazer disso um dinheiro, né, uma grana entrando todo dia, todo mês. Então, temos aí muitos caminhos interessantes. E agora vamos para o momento é verdade ou é mentira, para tirar todas as dúvidas que talvez ainda existam na cabecinha das pessoas. É verdade ou é mentira? A cannabis reduz a inteligência? Existe essa possibilidade? Não é verdade, Mari. Mentira. Mentira. Na realidade, a cannabis tem um potencial de, em baixas doses, melhorar a cognição das pessoas. Baixas doses de canabinoides tendem a estimular e doses mais altas tendem a sedar. Então, Mari, acho que é muito mais uma questão de planta certa e dose certa.
Porque tem muitas pessoas, por exemplo, com déficit de atenção nos Estados Unidos que têm respostas ótimas. Por quê? Porque a cannabis tem potencial de ajudar no foco, na atenção, na memória. Então, eu acho que é só uma questão de a gente diferenciar entre efeito e efeito colateral, porque muitas pessoas acabam levando essa sonolência para um lado de efeito colateral, mas é só a dose errada. Dependendo do que você está querendo com essa planta, você tem que saber a planta certa e a dose certa. Como qualquer remédio. Agora, realmente, dependendo da idade, né, não se recomenda o uso, né, da cannabis para fins adultos, o uso adulto da cannabis com menos de 25 anos. Porque existe essa possibilidade de impactar no desenvolvimento do cérebro, e realmente isso não é interessante, mas para quem tem uma doença ou uma condição, às vezes está faltando um canabinoide, um canabinoide que o paciente está precisando. Então existe uma teoria de uma síndrome de deficiência em endocannabinoides, que é uma síndrome que tem algumas doenças e que isso acontece pela falta de canabinoides. Então a gente considera a cannabis também como uma suplementação nesses casos. Porque uma outra questão fala, mas se faz mal adolescente usar a cannabis, né, se ele pode ter alguns desafios aí com o desenvolvimento, por que as crianças podem usar cannabis? É porque essas crianças estão, assim, em muitos desses casos, com falta, eles estão precisando daquilo ali para equilibrar o sistema deles. Então não é um excesso que está ficando, é um normal, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos não tão ruim quanto estava antes em termos de quantidade de canabinoides no corpo. Boa. Outra dúvida que aparece muito, acho que ainda é bem uma grande dúvida para muitos. É verdade ou é mentira? A cannabis pode viciar? Boa pergunta. Vamos diferenciar isso em duas partes. Vamos dividir em duas partes. Tem uma parte dos produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC. E aí a gente tem uma ferramenta muito boa aqui que nos legitima nessa resposta, que é a Organização Mundial de Saúde. É super bom, né? Quando a gente, como médico, consegue trazer uma grande entidade. E a OMS, inclusive, mandou uma carta para as Nações Unidas pedindo a reclassificação da cannabis, e eles escreveram num documento que os produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC não têm potencial de vício ou tolerância, então não precisa ficar aumentando dose para fazer efeito. Agora, produtos com mais THC que isso é difícil, Mari. Eu vou dizer que é cerca de 10%. Mas a gente não pode colocar isso na pedra, porque são milhares de cepas diferentes, com milhares de concentrações diferentes de canabinoides. O que eu posso dizer é que é menos viciante que o álcool, que o cigarro, que os opioides, que as medicações controladas em geral. Então, é como se fosse uma dependência da cafeína. Se você usa cafeína todo dia e você para de um dia para a noite de usar cafeína, você vai passar umas 2 semanas provavelmente mal-humorado, talvez uma dorzinha de cabeça. Mais sono, com certeza. Sono, definitivamente sono. Mas tudo bem, depois de 2 semanas, a vida que segue. Então a cannabis é algo parecido, tá? Em termos de potencial aí de vício. Legal. Olha, para fechar nossa conversa que foi maravilhosa e deliciosa, eu queria que você indicasse pra gente 3 leituras interessantes que podem ter a ver com o universo todo que a gente conversou hoje, não só necessariamente com a medicina canábica. Sim. Olha, tem um que é bem classicão, que é o Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Assim, interessante quando você começa a ver as primeiras publicações que eram numa revistinha, né? Virou livro, acho que em 1891. Mas eu acho que o impacto do Oscar nessa época foi de uma quebra de paradigma tão grande. Quem não leu, leia. É um menino muito bonito, que acabou ganhando uma herança. Tinha um pintor que fez o retrato dele, e ele conheceu alguém que levou ele para a perdição, vamos dizer assim, para uma vida de luxúrias e pecados. Mas eu achei assim a coragem desse autor
de quebrar um paradigma em 1890, acho que é um bom clássico, vamos dizer, para colocar aqui. Gostei da analogia. Um outro livro que eu gosto muito, que inclusive eu indico para os meus pacientes, é Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Gonzalez. Conhece? Eu conheço esse livro. É maravilhoso. O Dr. Alberto, ele tem essa questão na medicina, a comida crua, né, comida viva, que ele começou a falar disso quando realmente ninguém nem se aventurava a falar de comida, né, ou pouquíssimos. E eu acho que a alimentação é essencial em qualquer questão de qualidade de vida que a gente busca hoje. E um terceiro, a Startup Enxuta, do Eric Rice, que é maravilhoso. Porque ele ensina a gente a fazer as coisas de pouquinho. Não precisa ter uma empresa para ler Startup Enxuta. A Startup Enxuta, ele ensina assim, olha, você não precisa ter 1000 planos na sua vida para fazer a empresa perfeita, não sei o que é perfeito. Você pode fazer o mais ou menos e resolver. Para chegar do ponto A para o ponto B, você quer fazer um carro, mas se você começar com uma bicicleta, com 2 rodas e um negocinho assim, você vai também. E foi um livro que mudou minha vida. Eu tenho pais empreendedores, eu tenho empreendimentos próprios, além da minha carreira médica, e eu sinto que eu tenho a possibilidade de impactar mais pessoas. Claro que eu estou no meu consultório, eu impacto os meus pacientes. Com certeza. Mas eu tenho ali das X horas no dia. E eu acho que quando a gente consegue escalonar o nosso cuidado, quando a gente consegue escalonar o que a gente sabe, compartilhar com os outros, a gente chega mais longe. Então, para quem está escutando aqui, que tem um produto legal, que tem uma missão interessante, que tem um software, um aplicativo, alguma coisa que pode mudar o mundo, salvar o mundo das cáries, leia em Startup Enxuta, que eu tenho certeza que vai te impactar também. Que delícia, gostei demais. E a gente fecha sempre com a resposta de uma pergunta muito profunda, que é, para você, Carol, qual é o sentido da vida? Nossa, muito profundo. Tudo a ver com cannabis. Verdade. Olha, Mária, eu acho que você estar em alinhamento com o seu propósito. Eu acho que eu tive a sorte de achar meu propósito muito cedo na minha vida. E antes de eu entrar na faculdade, eu já tinha muita certeza absoluta, assim. Não era nem muita certeza, tinha certeza absoluta. Eu tenho um propósito de impactar positivamente a qualidade de vida das pessoas. E isso vem antes de eu ser médica. Então, eu sinto que é isso. O sentido da vida é a gente conseguir viver o nosso propósito e transbordar, né? Você ter tanto carinho, tanto amor, tanta vontade de salvar o mundo das cáries, ou síndrome do Cavaleiro Branco, que você transborda e todo mundo recebe. E a cannabis me permite estar dentro do meu propósito, e eu acho que esse é o meu sentido da vida. Que delícia, eu amei. Carol, muito obrigada. Eu adorei nosso papo, aprendi bastante com você hoje. Eu imagino que todo mundo aqui também aprendeu muito contigo. Gratidão. Prazer, Mari, estar aqui. Adorei. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir. Eu espero que essa conversa te ajude na sua jornada. E eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @marimun. Então espero vocês lá. Até mais.